Glórias a Deus. O texto que nós lemos para a mensagem de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, do versículo 13 até o versículo 21. Bom, vamos tentar entender um pouquinho da situação. Se nós lermos o texto um pouquinho antes, nós vamos ver que Herodes mata João Batista. João Batista, que era o precursor, aquele que durante anos pregava o arrependimento dos pecados, para que o povo se arrependesse, e enquanto ele pregava isso, ele estava preparando o caminho para Jesus. Bom, é bem sabido também que Herodes, ele criou um ódio terrível por João Batista, e também ele tinha um temor devido ao Messias, que era anunciado como sendo o novo rei de Israel. Então Jesus, quando soube que João Batista havia sido decapitado, ou seja, haviam arrancado a sua cabeça, Jesus, juntamente com seus discípulos, se apartam do lugar onde estavam, pegam um barco e vão para longe. Não porque Jesus tivesse medo de morrer, mas para evitar que o diabo ou o inimigo viesse antecipar a morte que já estava definida que iria acontecer de Jesus, a morte de Jesus que já estava definido. Ele ia ter que morrer, ele morreria pelos nossos pecados, para que nós então fôssemos perdoados e, através do seu sacrifício, pudéssemos então ser livres da condenação de sermos lançados no lago de fogo eterno. Bom, esse texto que nós lemos, ele fala acerca de um milagre. O milagre onde Jesus ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica, ele ora e manda distribuir a uma multidão imensa. Segundo o texto, só de homens havia quase 5.000 homens. E quando a Bíblia fala de quase 5.000, ela não está dizendo que chega perto de 5.000 ou tem menos de 5.000. O perto de 5.000, portanto, pode ser um pouco a mais como um pouco a menos. Então vamos considerar que haviam 5.000 homens. Se nós formos analisar que a mulher é muito mais religiosa do que o homem, e que onde vai uma mulher, normalmente ela leva o seu filho consigo, nós podemos calcular que nesse grupo de pessoas havia um próximo de 15.000 pessoas. Fazendo um cálculo de aproximado, alguns teólogos chegam a chutar um número próximo a 17.000 pessoas que foram alimentadas por esses 5 pães e 2 peixinhos. Imaginem que se não fosse um milagre, esses 2 peixes teriam que ser baleia para alimentar pelo menos 15.000 pessoas. E esses 5 pãezinhos deveriam ser multiplicados em toneladas de pão para que pudessem sustentar a todas essas pessoas. Mas o que nós vemos é que, além de multiplicar e sustentar todo aquele povo que estava ao redor, ainda sobraram 12 cestos de pães, de 5 pães e 2 peixes. Ainda sobraram 12 cestos de pães. Milagre incrível. Incrível não no sentido de não é possível se crer, mas um milagre que o homem não consegue compreender como isso é possível, porque isso quebra todas as regras naturais da ciência, todas as regras naturais da física. É impossível o homem conseguir entender que 5 pães foram capazes de alimentar cerca de 15.000 pessoas. 5 pães, mesmo que se fracionassem em pequenas partículas, não conseguiria ser arrancado 15.000 partículas.
mas o milagre foi grandioso demais. Neste milagre nós conseguimos compreender que existe uma matemática do milagre, e nós precisamos aprender um pouco dessa matemática para nos deixar guiar pelas coisas que fogem da razão, que fogem do natural. Existe uma matemática no milagre que não é racional, é totalmente fora do normal. A matemática, nós sabemos que elas são formadas por quatro tipos de equações: a adição, a multiplicação, a divisão e a subtração. Essas 4 partes são essenciais à matemática. E nesse texto nós conseguimos enxergar a matemática do milagre sendo vista aqui. A primeira é que nós vemos é a da subtração, ou de diminuir. Vamos voltar a recapitular um pouquinho a história. Os discípulos estavam com medo de sofrer a consequência, como aconteceu com João Batista, porque eles estavam agindo no movimento religioso que pregava a justiça, e eles então falavam contra os religiosos que estavam no poder. Eles temiam e fugiram. E quando esses discípulos eles observaram que eles estavam no meio do deserto e havia uma multidão muito grande, conseguimos compreender que eles estavam com medo daquela aglomeração de pessoas atrair a atenção do exército romano, dos soldados de Roma, atrair a atenção de Herodes, e então mandar que os seus soldados prendessem e matassem todos os discípulos ali. E eles achavam que seria muito mais fácil fugir desta perseguição se eles estivessem só e num lugar deserto como eles estavam. Então eles tentaram mandar que se dispensasse aquela multidão, para que eles pudessem então ficar escondidos das autoridades, para que não acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com João Batista. Isso, sem nós querermos usar de qualquer maquiagem sobre isso, é isso que eles estavam fazendo, era pura hipocrisia. Eles não pediram para Jesus dispensar o povo com medo de não ter o que comer. Eles pediram para que Jesus dispensasse aquele povo, para que eles não corressem o risco de vida. O primeiro milagre da multiplicação que Deus fez naquele período e quer fazer na nossa vida é que nós venhamos arrancar de nossas vidas toda e qualquer hipocrisia. O que vem a ser hipocrisia? A hipocrisia é a irmã gêmea da falsidade. A hipocrisia é a irmã mais velha ou mais nova, não sei, mas é irmã da mentira. A hipocrisia é irmã da falsidade. E eu quero repetir uma ilustração que o pastor Ronaldo Alves Franco, em um de seus sermões, ele relata, e eu quero relatar e vou até ler essa ilustração aqui. Ele fala assim: um jovem vivia se negando à obra de Deus, alegando para o seu pastor que não tinha tempo, pois trabalhava de dia e estudava de noite. Mas sua máscara caiu no dia em que ele arranjou uma namorada. A partir daquele momento, ele arranjava tempo de sobra para namorar, todos os dias e aos finais de semana. Hipocrisia. Por quê? Porque para fazer a obra de Deus, ele não tinha tempo. Ele era incapaz. Para fazer a obra de Deus, sempre havia uma ocupação que
que lhe proibia. Mas quando ele arrumou uma namorada, o tempo que ele tinha era de sobra. Ele conseguia ir sempre no meio de semana namorar, e o fim de semana todo para namorar. Na verdade, o que havia para ele, o que impedia dele de fazer a obra de Deus, não era a falta de tempo. O que impedia ele de fazer a obra de Deus era simplesmente porque ele não queria fazer a obra de Deus. Não era a impossibilidade que o cercava, e sim a falta de vontade de fazer a obra de Deus. Hipocrisia, hipócrita, é aquele pecador que antigamente fazia tanto pelo pecado e agora faz tão pouco para Jesus. Antes ele andava à distância que fosse para satisfazer seus desejos. Agora acha que a igreja é longe demais. Enfrentava qualquer tempo. Agora qualquer chuvisco faz faltar ao culto. Gastava horas com bares, festas e jogos. Agora acha que um culto de 2 horas é inadmissível, é muito tempo. Dava tudo de si para as coisas do mundo. Agora nega o seu tempo, os seus recursos e talentos para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso, o que o pastor Ronaldo Alves Franco escreve, e eu acabei de ler para vocês aqui, é uma pequena demonstração do que nós podemos qualificar como hipocrisia em relação ao reino de Deus. Lembre-se, nós estamos falando acerca do reino de Deus. Nós estamos falando da matemática dos milagres em relação ao reino de Deus, ao povo que se chama por cristão. O primeiro milagre da matemática divina é a subtração. Menos hipocrisia. Quando alguém se converte de verdade, quando alguém aceita Jesus de verdade, quando ela tem a Jesus na sua vida como tudo de mais importante para ele, ele não mede esforços para estar na presença de Deus. Ele não mede esforços para fazer a obra de Deus. E é interessante como esse relato é tão verdadeiro. É interessante nós observarmos que pessoas no mundo faziam de tudo, mas quando se trata do reino de Deus, foge. Eu me lembro que quando eu era do mundo, quando eu bebia, eu era o primeiro a chegar na festa e era o último a sair. E normalmente só saía quando acabava a bebida. Só que para o reino de Deus hoje, eu não ajo de forma diferente. Para o reino de Deus, eu também não meço esforços para poder fazer a obra de Deus. Eu poderia falar sobre esse tipo de hipocrisia se a minha vida não pudesse ser tomada como exemplo. A minha casa, os meus bens foram sacrificados em prol do reino de Deus. Hipocrisia seria da minha parte cobrar a igreja ser mais disposta a fazer a obra de Deus se a minha vida não condizesse com aquilo que eu prego. Todos nós precisamos compreender que precisamos fazer a obra de Deus, não importa os esforços, sejam eles físicos, sejam eles financeiros, seja de tempo, seja o que for. Para o reino de Deus nós temos que dar mais do que nós damos ao mundo, ou quando dávamos ao mundo quando pertencíamos a ele. É tão interessante nós observarmos, e eu falo isso porque eu vivi essa situação, quando chegava de madrugada numa festa, e a bebida acabava ou estava prestes a acabar, rapidinho
mendigo se levantava um montante alto e conseguia-se, não sei de que forma, comprar bebida em plena madrugada. E às vezes, para se fazer a obra de Deus, se coloca tanto empecilho para se fazer a obra de Deus. Se coloca tanto empecilho para não estar na casa de Deus. O primeiro milagre que Deus quer fazer, o milagre da multiplicação em nossas vidas, é a diminuição ou a subtração da hipocrisia em nossas vidas. Como o apóstolo Paulo nos diz, quando fizermos algo, seja por atos ou seja por palavras, façamos como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Porque na verdade é isso que nós fazemos. O que se faz na obra de Deus, se faz para Deus. Não se faz para o pastor da igreja, não se faz para um líder de departamento, não se faz para um obreiro qualquer, se faz para o reino de Deus. A segunda operação da matemática do milagre é a de somar. Jesus, ele pega os seus discípulos, quando os discípulos falam, e vem com aquela hipocrisia, fala: escuta, nós não temos só 5 pãezinhos, 2 peixes, é só o que nós temos, como vamos dar de comer a esse povo todo? O que Jesus faz? Ele fala assim: dai vós de comer. É você, não é outro não, é você mesmo. A obra de Deus tem que ser feita por você, não é por outra pessoa. Se o Senhor te qualificou, se o Senhor te deu dons, então a obra dele tem que ser feita por você, não é por outro. Nós não podemos esperar que outras pessoas venham fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Imaginem, se eu, tendo sido chamado por Deus para fazer essa obra, simplesmente eu me sento numa cadeira qualquer e falo: Senhor, a obra é sua, então manda quem tem que fazer, porque eu não. Nós precisamos entender que a obra de Deus somos nós que temos que fazer. Nós não somos simplesmente pessoas que estamos diante de uma plateia, estamos fazendo parte de uma plateia para assistir um evento qualquer. Não, nós precisamos fazer parte deste evento. Nós fomos chamados para sermos parte deste reino. Aleluia. E então fazermos com que tudo aconteça. A terceira operação matemática do milagre é o dividir. Antes de se fazer a multiplicação, antes de que os pães se multiplicassem dentro dos cestos, Jesus entrega um cesto, ele divide para cada um dos seus discípulos um cesto. Ele pega, ele ora, consagra os pães, consagra aqueles peixes, e então começa a dividir aqueles pães e colocando nos cestos. E eu fico imaginando a cara que os seus discípulos devem ter feito quando Jesus começa a pegar aquele pão e começa a cortar e colocar dentro do cesto, e ele vai cortando, e ele vai cortando, e ele vai cortando, e aquele pão não acaba nunca. Aleluia. Antes da multiplicação, Jesus ele faz a divisão. Antes de multiplicar os nossos bens, antes de multiplicar sobre as nossas vidas as bênçãos que ele tem para nós, ele quer primeiro que nós venhamos dividir. Como dividir? Entenda bem, eu não prego para arrancar dinheiro de ninguém, mas o Senhor não quer que nós venhamos ser presos às coisas materiais. De que adianta um homem ter um carro importado que vale R$1,5 milhão, se ele não pode colocar uma pessoa dentro desse carro para dar uma volta com ele? O que adianta um homem ter uma mansão que vale aí R$100 milhões, se ele não tem condições
se ele não pode levar alguém, um visitante, para a sua casa, para ali dar um prato de comida a ela? Do que adianta o homem ter uma conta bancária milionária e ele não ser capaz de suprir a necessidade de um miserável? Há poucos dias, ouvindo uma reportagem, diz que a riqueza do mundo está dividida em 3% da população. 3% da população é proprietária das maiores riquezas do mundo. E nós vimos aqui no Brasil, não vamos lá fora, não vamos aqui no Brasil. Quantas e quantas pessoas não estão passando fome em pleno Nordeste brasileiro? Quantas e quantas pessoas estão passando fome e estão morando embaixo de ponte? Do que vale toda essa fortuna na mão dessas pessoas, se elas não são capazes de matar a fome de poucas pessoas? Antes de multiplicar, o que o Senhor quer é dividir. Ele quer que você entenda que o que você tem não é seu. Ele quer que você entenda que o que você tem pertence a Ele. Você é simplesmente um mordomo daquilo que Ele te deu nas suas mãos. E se nós seremos recompensados na vida futura, se nós seremos recompensados quando o Senhor vier e buscar a sua igreja, seremos recompensados por aquilo que nós fazemos com o que Ele pôs em nossas mãos, para que nós venhamos a agirmos como mordomo. Antes do milagre da multiplicação, o Senhor quer o milagre da divisão. A última operação, a operação de multiplicar. E essa parte do milagre não é feita pelo homem. As 3 primeiras partes, o subtrair a hipocrisia, tirar da nossa vida tudo que é ruim, é o homem. A segunda parte, que é o somar, é o nós é quem precisamos fazer. A responsabilidade é nossa, isso é o homem quem tem que fazer. O dividir é o homem quem tem que fazer, somos nós que temos que dividir. Somos nós que precisamos fazer isso. Mas a última parte, a multiplicação, quem faz é o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, e eu sempre cito isso em nossas orações, quando oramos pelos bens materiais dos irmãos, quando oro pela vida financeira dos irmãos, eu sempre repito isso na oração, porque a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos escreve, que aquele que aquele que multiplica a sementeira de Deus é aquele que multiplica a sementeira para aquele que semeia. A sementeira, para nós conseguirmos ter uma visão melhor, é uma visão da agricultura, é aquele que está semeando, que está plantando. A sementeira é aquele fardo, aquele suporte com as sementes que o agricultor vai usando para plantar. Segundo o que o apóstolo Paulo nos diz, a responsabilidade de manter aquela sementeira cheia é de Deus. Agora a responsabilidade de estar semeando é nossa. Quem vai multiplicar, quem vai suprir, quem vai encher a sementeira para que nós venhamos semear é Deus, é Ele. Veja que quando Jesus ele pega os pães, é Ele que faz a multiplicação, é Ele quem vai colocando os pães dentro dos cestos, é Ele quem faz isso. Os discípulos tiveram que pegar o cesto na mão. Os discípulos tiveram que pegar os 5 pães e levar até Jesus. Os discípulos tiveram que pegar os 2 peixes e levar até Jesus, para que então
fizesse a multiplicação. Nós precisamos compreender que o milagre da multiplicação só vai acontecer se nós aprendermos as outras 3 equações da matemática. Se nós aprendermos a diminuir, a subtrair, se nós aprendermos a adicionar, se nós aprendermos a dividir, aí então o Senhor fará o milagre da multiplicação na nossa vida. Aleluia. Embora eu não pregue a doutrina que fala sobre fortunas, falhou agora, fugiu até da mente. Isso, a doutrina da prosperidade, embora eu não pregue a doutrina da prosperidade, uma coisa é na Bíblia muito bem clara, que Deus é quem faz a multiplicação, mas desde que nós saibamos dividir aquilo que nós temos. Aleluia. Desde que nós venhamos compreender que o que nós temos não é nosso, pertence a Ele. Nós somos mordomos de tudo que Ele nos deu, e se somos mordomos de tudo que Ele nos deu, temos que ser obedientes a Ele, que é dono de todas as coisas. E então, aí sim, Ele vai fazer que nós tenhamos prosperidade. Uma prosperidade muito diferente do que essa que muitas igrejas estão pregando por aí, que dizem: vem para cá porque aqui você vai ter prosperidade financeira. Eu digo diferente: venha para cá que você vai conhecer o verdadeiro Evangelho Salvador. Venha para cá que você vai ter um encontro com Jesus Cristo. E você vai ser recompensado por Ele. E não espere a recompensa por essa vida, embora Ele possa, embora Ele dê. Espere a sua recompensa na vida futura, porque essa é que nos importa. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos em Deus somente nessa vida, somos dos mais miseráveis dos homens. Temos que esperar por Ele para a vida eterna. É isso que Ele quer para nós. Como conclusão, diminua a hipocrisia, diminua a falsidade, diminua a mentira, diminua tudo o que tiver de ruim na sua vida, até que se acabe por completo. Some as responsabilidades, porque afinal de contas, o problema do reino de Deus não é somente de pastor, somente de obreiros. Os problemas do reino de Deus é de cada súdito do reino de Deus. A responsabilidade de fazer a igreja crescer cada vez mais é de cada um de nós. A responsabilidade de levar a salvação ao mundo perdido é de cada um de nós. Não é somente de pastor ou de obreiros da igreja, não. A responsabilidade de levar o Evangelho é de todos. Divida seus escassos recursos, mesmo que pareça pouco. Divida, porque com certeza Ele vai cumprir a parte dele, e Ele vai multiplicar, e não vai faltar na sua vida. Não, porque Ele sabe o que você faz com o que Ele te dá. Se tem uma coisa que Deus Ele não é injusto. Se Ele pede para que você faça alguma coisa com os seus bens, e você teoricamente acha que isso vai lhe fazer falta, entenda que Deus, Ele não vai permitir que lhe faça falta, porque Ele é um Deus de justiça. Ele não é injusto. Eu não estou dizendo caia na lábia de falsos profetas, caia na lábia de falsos pastores, nada disso. Não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo que quando Deus, não falso profeta, não falsos pastores, te pedirem as coisas, mas quando Deus te pedir algo, faça. Quando Ele te pedir aquilo que Ele te entregou na tua mão, dê, porque com certeza Ele vai multiplicar. Porque Ele não é mentiroso, Ele é justo e verdadeiro. Os milagres da multiplicação, os milagres da matemática de Deus, ou a matemática dos milagres de Deus, se compõe dessa forma. Aprenda a matemática de Deus, que com certeza você será muito idôneo no reino de Deus. Amém. Que essa mensagem possa continuar falando ao coração de todos, em nome de Jesus.